Fala pessoal aí que segue o canal Vozear, um abraço a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas eu preparei uma aula aqui simples, prática, de como ler a Bíblia. Estamos aí, muitas pessoas perguntam, eu quero ler a Bíblia, mas não sei como ler a Bíblia. Então eu preparei aqui 9 dicas práticas e simples de como ter uma boa leitura da Bíblia. Já separa aí um caderninho, anote e procure pôr em prática, certo? Para o seu estudo pessoal aí bíblico. Então vamos lá. Se gostar, compartilha com alguém e já segue aí, se inscreve no canal Vozear e já curte esse vídeo aí. Como ler a Bíblia? Quer ler a Bíblia, mas não sabe como começar? É difícil? Então apresento 9 dicas interessantes e práticas para ajudar na compreensão da Bíblia. Primeira dica, parece óbvio, né? Mas muita gente se esquece. Ore. A oração te leva à iluminação bíblica, para que o autor bíblico, o Espírito Santo, te mostre o que o texto quer dizer no seu sentido mais amplo e puro. Ore antes de começar qualquer estudo. Retire o seu ego e seus pressupostos. Como assim? A gente vai ler a Bíblia já cheio de conhecimento. Não o conhecimento que eu estou querendo dizer, conhecimento válido para a interpretação, como história, geografia, psicologia, não é isso. São aquelas sabedorias, experiências. Eu já vivi isso, já passei por isso, já vi isso, então eu sei. Não tem como você querer absorver a palavra se você já sabe mais do que a Bíblia. Claro que é um sabe entre aspas, né? Quando iniciamos uma conversa, precisamos ficar quietos para entender o que a outra pessoa tem a dizer. Ler a Bíblia é ouvir a voz do próprio Deus, pois estamos lendo a palavra dele. Então precisamos enxergar o texto pela ótica de Deus e não pela nossa ótica. Então tem muita gente que vai ler a Bíblia e vai cheio de ideias já guardada do que é o certo. E aí não é válido. A oração nos ajuda a nos esvaziar para buscar, para que a gente possa se encher da palavra de Deus. Segunda dica, entenda que a Bíblia faz parte de contextos históricos. Cada livro da Bíblia foi escrito em uma época diferente, um contexto social, histórico e cultural diferente. São países diferentes, lugares diferentes, por pessoas que tinham costumes diferentes. Então isso deve ser levado em consideração. É necessário saber, por exemplo, se foi escrito antes ou durante o exílio, qual império que dominava, em qual cidade. Existem textos na Bíblia que foram direcionados para uma determinada situação, numa determinada cidade, numa determinada época, com determinado propósito. Respeite muito bem e com muita atenção o contexto histórico. Os comentários bíblicos, mapas, livros de história e outros recursos podem te auxiliar nessa busca. Então saiba, pense, qual é o local que esses autores estavam falando? Qual era a intenção desses autores? Certo? Terceira dica. A Bíblia explica a própria Bíblia. Nunca, eu digo nunca, analise um texto isoladamente. Observe o que os outros versículos em outros livros dizem sobre aquele assunto que você está estudando. Por exemplo, se você está estudando sobre vida eterna, salvação, observe o que os outros versículos que falam sobre esse mesmo tema, o que eles estão falando sobre salvação. Muitas vezes as pessoas fazem todo um estudo, uma teologia em cima de um único versículo, de um único assunto, em cima de uma única observação, certo? Leia todo o contexto narrativo sobre aquele assunto. Por exemplo, vida eterna. O que cada livro vai abordar sobre essa questão da salvação, para que você possa entender melhor, de uma forma mais ampla, o que o autor quer dizer, certo? Quarta dica. A divisão da Bíblia em versículos e capítulos só surgiu depois. Os escritores bíblicos, Moisés, João, Lucas, etc., originalmente escreveram a Bíblia como um todo, sem divisões. Sabia disso? Os capítulos e versículos começaram a ser inseridos para fins didáticos a partir do século IX, pelos maçoretas. Leia mais sobre isso depois. Então não tem como a gente pegar um versículo separado
ele está dentro de um parágrafo, ele está dentro de todo um texto, entendeu? Os versículos e capítulos nos ajudam a buscar aquele versículo, aquele texto, aquele assunto, certo? Mas algumas vezes você lê a ideia isolada pode gerar problemas de interpretação. Quinto ponto importante que você tem que saber é: cada livro possui um gênero textual próprio. Entenda os diferentes gêneros textuais da Bíblia e o que o autor pretendia com aquele gênero. Por exemplo, existe os salmos, que são poesias, eram músicas que eram cantadas. A gente tem as cartas, a gente tem o livro das leis, os históricos. Cada gênero ele tem um objetivo textual. Gêneros são as diferentes formas de se apresentar uma mensagem. Então leve isso em consideração quando você estiver lendo a Bíblia. Sexto passo. Vamos lá, estamos chegando no final. Espero que você esteja nesse vídeo ainda. Por favor, não vá embora. Preparei com muito carinho esse conteúdo aqui. Então fica aí. 6. Respeite a pontuação e os sons das letras. Olha só o que acontece. Não vá. Você está mandando a pessoa não ir. Agora com a vírgula. Não. Vá. Você está mandando a pessoa ir com pressa. Por exemplo, a vírgula pode ser uma pausa. Não. Espere. Ou ela pode ser para você não ser uma pausa. Não, espere. Vá logo. A vírgula pode criar heróis. Isso só, vírgula. Ele resolve. Ou isso só ele resolve. Sem a vírgula você cria um herói, tipo, isso só aquela pessoa pode resolver. Ela pode acusar uma pessoa errada, por exemplo. Esse juiz é corrupto. Então, com a vírgula, eu estou apontando para alguém, esse, e me dirijo ao juiz. Juiz é corrupto. Agora, sem a vírgula, esse juiz é corrupto. Sem a vírgula, eu estou chamando o juiz de corrupto. Pode mudar de opinião. Não quero ler. Não. Quero ler. Então a vírgula muda isso. Outra coisa são as letras. Olha só esse exemplo. Imagina um pregador dizer que abraçar é pecado. Olha só. 1 Coríntios 7:9. Mas se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Repara que é S. Mas se você não sabe que essa palavra abraçar, a palavra abraçar é com C cedilha, é muito provável que um pregador vai dizer que abraçar é pecado e vai usar o texto de 1 Coríntios 7:9 para confirmar a sua ideia. Então uma letra, o som de uma letra, uma vírgula muda toda uma teologia e faz uma confusão danada. É sério. 7. Entenda o contexto da palavra-chave. Conceito da palavra-chave. Cada versículo possui uma palavra-chave. Por exemplo, você lê lá, Deus amou o mundo, e aí você precisa entender a palavra mundo. E aí você busca o contexto da palavra mundo. Você pode pegar um contexto imediato, que é o contexto que está perto, o que vem antes e o que vem depois, um contexto remoto, o que a palavra mundo significa no capítulo 1 do livro, o que a palavra mundo significa em outro livro. Você pode procurar etimologia. O que é etimologia? É o estudo da origem das palavras, mas se você não tiver isso, um bom e velho Aurélio, um dicionário normal da língua portuguesa, vai te ajudar a entender a palavra-chave. Então você lê um texto, destaca a palavra, entenda todo o sentido e conceito daquela palavra. 8. Penúltima dica, 8ª dica. Utilize diferentes versões. Ouço pessoas dizendo, não leio a Bíblia porque não entendo. Muito difícil o português. Mas pode ser que você esteja usando versões muito antigas da língua portuguesa. Então compare as versões. Hoje em dia a gente tem internet, o Google, a gente tem aplicativos no celular que tem diferentes versões. Então tem a Almeida, revista corrigida, tem atualizada, tem a Bíblia Viva, NVI. E aí você vai comparando o que ele quer dizer naquilo ali. Leia com calma, não queira ler com pressa. Ler a Bíblia toda é importante, mas não adianta você ler a Bíblia toda se você não está entendendo nada, certo? E por último, medite. Meditar não é tipo, não é isso. Meditar é refletir, é pensar no que você estudou
e como a mensagem pode ser vivida na prática diária. Também é necessário compartilhar com os outros aquilo que você leu. Meditar é trazer para a mente, entendeu? Significa isso, trazer para a mente, para a memória, para você mastigar, ruminar aquilo que você leu. E a melhor forma para fazer isso é compartilhando. Quando você compartilha, você troca ideias. Quando você ensina, você aprende e você absorve mais. Medite de dia e de noite. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É como você toda hora trazer a palavra à memória, trazer a palavra para o coração, guardar na sua mente, guardar na sua vida. Então medite na palavra dia e noite. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado dessas 9 dicas. Eu tentei correr para não ficar muito demorado, então fica na paz, compartilhe esse vídeo com alguém e leia a palavra. Valeu, galera, fica na paz, se inscreve, curte o canal aí. Deus abençoe.